invadindo seu domingo para trazer o encerramento dos nossos pré-episódios do Imersão. Você confere agora as nossas 3 participantes que receberam as suas malas de modo virtual. Através de uma série de lives, as participantes Michelle Melancia, Maíra Rio e Katy Ellen tiveram a notícia de que estariam no Imersão New Game. Quem será? Vamos lá. Vamos ver. Quem será? Mais fácil. Tô aí, amigo. Dona Melancia, vocês Michelle Melancia. Eu sempre decorei para os meus filhos, eu sempre gostei disso, mas surgiu a ideia quando o meu tio me convidou para a gente abrir um negócio. Era um momento na minha vida que eu precisava muito ter um norte, que eu estava me dedicando muito somente à família, aos meus filhos, então eu precisava de algo a mais. E foi aí que a gente resolveu abrir a empresa de decoração. A gente começou com móveis provençais, o painel telado, colocando os balões. Eu me lembro da minha primeira decoração. Um painel sublimado, em lona, esticado ao fundo, com cortinado, umas mesas provençais. Hoje já não é mais bom. Eu gosto de me desafiar, eu queria algo diferente, eu precisava de algo a mais. Eu sonhava com isso, eu já tinha tentado, já me inscrevi em 2022, então eu resolvi entrar nisso por um propósito maior. Eu espero viver intensamente, eu espero ter conexões com pessoas, aprender muito, mudar um pouco da forma que eu vejo as coisas. Eu gostaria de me conectar mesmo, é isso que eu quero. Eu gosto de trocar experiências com as pessoas. E a nossa sorte que o telefone dessa guerreira aqui que vai completar aí o G11, né, gente? Ela é a G10, ela é a mala do 10, mas vem a mala do 11, é isso? Maíra, parabéns, Maíra. Quase ficou sem a mala por 1 minuto, hein, Dino? Então, menina. O povo já tava querendo passar tua mala adiante, mulher do céu. Eu tive uma filha, foi a minha primeira filha, e ela tinha um soprinho no coração, então quando eu ia trabalhar ela ficava muito mal na creche, eu sempre tinha que vir embora para ficar com ela. E aí, como eu não conseguia mais, né, ver ela chorando naquela situação, eu falei, vou pedir as contas e vou trabalhar para mim. E aí foi onde eu comprei meu primeiro material de festas e tô até hoje. Eu lembro que a primeira decoração eu não tinha noção de nada, então eu comprei o kit, a festa começava às 7, eu falei pra pessoa que eu estaria lá às 5, porque na minha cabeça daria tempo de montar tudo. E aí eu cheguei, foi aquela correria, ainda tinha que colocar toalha de mesa, que eu ainda incluí no valor ainda. E aí foi aquela correria. Resultado, todo mundo chegando, a festa acontecendo e eu montando. A minha sorte é que a pessoa sabia que era a primeira festa e ficou tudo bem, tranquilo e não aconteceu nada pior. Eu me inscrevi no Imersão porque eu queria me desafiar, queria ter a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho. Eu trabalho com festas um pouco menores, mas queria mostrar que mesmo assim a gente pode fazer festas maiores quando a gente tem o recurso certo, quando a gente tem a condição certa, a gente consegue desenvolver. O decorador ele tem uma criatividade dentro de si que com as ferramentas certas ele consegue colocar ali para fora. E também eu queria ter esse sentimento, eu queria realmente entrar nessa imersão e sair daqui com um aprendizado muito grande. E é isso que eu busco. A minha expectativa é a evolução, realmente. Eu quero evoluir como decoradora e como pessoa. Eu quero realmente aprender lá tudo que eles têm para me ensinar. Eu quero aprender muito. Ai, meu Deus do céu. Vai, Silvinha! Amiga, tô nervosa. Você sabe quem é? Amiga, óbvio que eu sei. Pois é. Não, ou você já saia. Já chamei, já chamei. Já entrou? Ela chegou! Katy do meu coração. Katy! Parabéns. Você gosta? Para!
Olha o que chegou pra mim. Enfim, o mistério da caixa foi desvendado. E chegou mais uma caixa dessa vez, ó. É enorme. O que vocês acham que é? Coisa difícil. Tá muito diferente. Tá muito bom. Ela, a tão sonhada, a mais desejada, a mala de versão. Preparados? Tcharam! Que coisa mais linda! Oh, meu Deus! Comecei há 10 anos atrás, não como decoradora, não como mãe decoradora, como tia decoradora, mas sim como profissional de artesanato. Foi através do artesanato que eu conheci a decoração em um momento muito difícil da minha vida, em que eu precisei trabalhar com as mãos, fazer artes manuais para sustentar eu e minha filha, que eu era mãe solo. De cara, um casamento. A noiva confiou, viu? Porque eu não tinha nenhum acervo e tudo que ela me pagou eu investi. Então não ficou aquele uau de casamento, porque até as flores do casamento eu fiz manual com EVA, aquela pegada do artesanato. Mas eu entreguei, foi um casamento bem fofinho. Eu me inscrevi para o Imersão para tentar mostrar o meu trabalho para mais pessoas, me conectar com o mundo fora da minha cidade e ganhar aí uma transformação, né? Que a gente sabe que o Imersão é isso, é se conectar, se transformar e crescer. Eu espero que o Imersão seja um divisor de águas na minha vida, porque eu sei que eu tenho que aprender muito ainda, o meu eu pessoal e principalmente o profissional. Eu sou tão pequenininha perto de grandes gigantes que vão estar lá dentro do programa e eu quero fazer conexões com todos eles. Foram 2 anos de silêncio e muitas das vezes quando se falava em imersão eu até brigava com os meninos. Que imersão? Pra quê, gente? A gente já fez, já não tem mais o que fazer, é mais do mesmo. A gente já não tem mais o que entregar. Vai entregar o quê a mais? Todas as pessoas já conhecem, já foram alcançadas. A última edição eu acho que ela saiu muito fragilizada e muito realizada. Eu acho que é o que era nítido ali naquele momento. Pensando no começo, a gente, quando começou a imersão, quando a ideia do Imersão veio, era uma GoPro. Então, ao chegar na 4ª edição do Imersão, uma edição internacional, com pessoas internacionais da América Latina toda, eu acho que ela se sentiu muito realizada ali naquele momento. Então, foi ali onde eu acho que ela viu que ela chegou onde o Imersão precisava chegar, sabe? Então, foi nesse momento que ela sentiu que ali ela não tinha mais para onde ir o Imersão. A gente não sabia o porquê, o que tinha acontecido. Lembro quando a gente falava em imersão para a Silvia, você via que era algo que tocava muito ela, mas você percebia que ela queria dar uma pausa. Ela chegou um tempo que ela falou assim, eu vou parar por um tempo. E simplesmente cessou o assunto imersão. A gente percebeu que algo, sabe, tinha acontecido ali e ninguém falava mais nada sobre o assunto imersão. Quando a gente concluiu essa temporada, eu entrei num conflito de mente de que a gente já tinha cumprido tudo aquilo que a gente tinha para entregar. Que não existia nada mais que pudesse ser feito, porque nós estávamos já na 4ª temporada e que a gente tinha encerrado aquele propósito. Quando finalizou ali, né, os episódios do Imersão, eu senti a Silvia assim, sabe, um pouco decepcionada, frustrada com algum andamento de alguma coisa. Ela assume uma responsabilidade muito grande, né? E acontece muitas coisas durante a gravação, são pequenos e grandes problemas que ela tem que contornar. E isso acaba pesando, deixando realmente a pessoa assim fragilizada e pensar, será que vale a pena realmente fazer tudo isso? Será que eu preciso fazer isso? Quando a gente tocava nesse assunto de imersão com a Silvia, era como se tocasse numa pequena ferida. E não é uma ferida por nada mal, mas eu acho que um pouco de cansaço. Só nós que estamos aqui sabemos, né, tudo que está por trás. A Silvia, ela se preocupa desde o momento quando os convidados, nós, chegamos no aeroporto, se chegou no hotel, se tem café no hotel, como está o café do hotel, mais os participantes, todos os fornecedores.
eu acho que quando a gente falava isso com ela, era como se ela precisasse desse tempo realmente, até para entender, porque eu costumo dizer que o Imersão, ele foi de uma crescente, cada episódio, eu lembro quando a gente estava na fazenda, em uma das edições, que tinha o drone, foi a primeira vez que tinha um drone, e a gente ficou brincando com o drone ali, fazendo vídeo, e eu acredito, e eu saí dali dizendo, nossa, o Imersão cresceu. E agora, nessa edição, meu Deus, o Imersão cresceu de novo. E eu acho que para a Sílvia, ela aguenta essa barra, ela segura essa barra em todos os sentidos. Organização, tudo. Então, quando se falava, ela não tinha uma resposta. Ela sempre dizia, vamos ver, quem sabe, estamos orando. E sempre tinha essa incerteza. Internamente, existia vários conflitos, né? Então, durante todo esse processo, para mim, foi um renascimento, uma reconstrução, foi tentar encaixar o que poderia ser feito, porque silenciou, né? A Sílvia sonhadora teve um silêncio ali, ela parou de sonhar, ela não enxergava mais que podia existir algo maior do que a gente já tinha entregue. Eu acho que talvez a pressão, talvez os bastidores, talvez tudo que envolve o projeto já não fazia mais sentido. Ficar 2 anos sem ter o Imersão é como estava faltando algo, porque é uma caminhada, a imersão é uma caminhada, né? E pra gente, assim, essa emoção, ficar uma semana concentrado no Imersão, fez uma falta para nós, porque o Imersão, ele ativa os profissionais de festa, traz um renovo, traz uma transformação. E foi difícil esses 2 anos sem o Imersão. O Imersão, ele traz um acalanto em vários sentidos, né? E para mim, que venho para transformar e saio transformada, eu senti falta de receber essas doses de transformação para mim. Eu senti falta dos momentos mais espiritualizados, que fazem muito bem. Eu senti falta das interações, dos aprendizados. Doeu muito imaginar que não teríamos mais uma edição do Imersão. Eu não consigo enxergar o fim do Imersão nunca, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E ficar esse tempo todo sem Imersão foi ter uma... Eu pressenti que ele não mais viria e isso dói. Dói, é como você perder um ente querido. E aí realmente ficar esse tempo todo sem Imersão machucou só de imaginar que ele não voltaria. O Imersão é um projeto que quando começou, nós não imaginávamos a grandiosidade que ele se tornaria. A primeira edição, praticamente que era uma edição piloto, já foi muito especial e nos fez enxergar as outras possibilidades maiores que a gente tinha para explorar dentro desse projeto, e a cada edição ele vem crescendo e ele vem ficando ainda mais emocionante. Ele nunca foi só um reality, então acho que sempre que as pessoas falavam do Imersão, falavam com um carinho muito grande, com um amor muito grande. As pessoas que estavam de fora do Imersão, que não viveram Imersão de verdade, quando a gente expõe um projeto desse nível, a gente está aberto para muitos tipos de crítica. Então, vieram muitas críticas, vieram muitos comentários. Então, e isso, infelizmente, eram de pessoas que não participavam do Imersão, não tinham proximidades com a gente. Mesmo não participando, tem pessoas que são próximas da gente, que entendem o propósito do Imersão, que ele não é um reality. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fala, a gente comenta, o prêmio é 50 mil em prêmios, né, na Paris Sign. E as pessoas falam, mas tem prêmio? Tem pessoas que nem imaginavam que tinham prêmios porque entendem do propósito do Imersão. Então acho que nesse fim, o que mais se falava sobre o Imersão era sobre o que ele foi, o que era o Imersão. Porque ficou muito claro nessa última temporada, na Internacional, o que o Imersão era propósito mesmo, era mudança de vida. Não há dúvidas que o Imersão, ele é um projeto que ele realmente nasceu primeiro da vontade de Deus e foi plantado no coração da Sílvia. A todo momento, tanto quem é participante ou quem está ali como jurado ou apenas está assistindo, o staff, consegue sentir que vai muito além, né, de um reality show para decoradores, que realmente se trata de transformação de vidas. Quantas pessoas chegam para o Imersão com tantos sonhos,
com tantas expectativas, chegam de uma forma e de fato, né, saem totalmente diferente. Então, o Imersão, sem dúvidas, ele é um projeto que a gente sente a todo momento que o grande patrocinador ali é Deus, sabe? Porque sem ser da vontade de Deus, jamais conseguiria prosseguir. Mas Deus, ele faz novas todas as coisas, todos os dias. E através de uma imagem, um dia o Elia postou na internet, numa quinta-feira, num TBT, e ali foi como uma chaminha, né? Porque eu falo que a chama ela foi apagada. E ali ela foi reacesa através de uma fotografia. Era um evento da entrega da mala dele na Celebra Show. E eu olhando aquela foto, eu enxerguei tantos sonhos atrás daquilo ali. Tantas pessoas que precisavam viver tudo aquilo que a gente já viveu durante aqueles 4 anos e que o sonho não podia terminar. Então naquele dia foi como um startzinho leve e eu falei, não, a gente precisa fazer algo. E no outro dia, movido por uma coragem, mandei mensagem para o Daniel, estamos de volta, né? Acho que ele falou, é louca da cabeça. E Fábio Daltro, ele falou, tô com você, o que você decidir, tá decidido. E mandei mensagem para Dani Sakurai. E ali eu senti uma força que não estava mais dentro de mim, que não existia mais dentro de mim. E eu falo sobre ser ativadores de pessoas. Talvez Daniel, Fábio, Dani não saiba o peso que eles trouxeram para mim naquele dia quando eles disseram sim. Porque foi como reativar um sonho que sempre estava no meu coração, mas que estava calado, que não tinha acontecido. Talvez por não ter mais a casa, por a casa não ter ficado pronta, por várias situações, recursos que durante esses 2 anos não proveram. Então, as dores, né, que a gente passa, foi como gestar um filho. Eu falo que esse tempo, para mim, foi como se eu tivesse ficado estéril e ali eu não pudesse gerar. E eu falava, Senhor, eu não estou conseguindo mais gerar filhos dentro desse projeto, que para mim não é sobre decoração, é sobre gestar um filho que não sai da minha própria barriga, mas que a gente vê tantos filhos, né, pelo mundo aí, vivendo e desfrutando os sonhos dele. Então ali, aquelas 3 pessoas naquele dia, eles foram como um sim para mim. E passado alguns dias, eu fui para um congresso durante o carnaval e ali estava um pregador chileno, falava totalmente espanhol, e a mensagem que ele trouxe foi a mesma mensagem de quando nós decidimos a primeira vez fazer um reality show e que a pastora Helenice não sabia sobre isso. Ela bateu lá na porta da empresa e falou assim, leia Neemias. Deus está Neemias, né? Estou construindo uma grande obra e não podemos parar. Então, que era para eu ler Neemias e se fortalecer naquela palavra. E quando eu cheguei naquele dia do congresso, a palavra que ele trouxe é que ele estava ativando sonhos, que ele estava ativando destinos, que ele estava reconstruindo os muros e que Deus, ele não tinha terminado e que a gente precisava continuar porque existia uma grande obra. E, não sei se todos sabem, eu tinha um desejo muito grande de fazer dentro da usina Santa Bárbara, de que esse projeto acontecesse dentro da usina Santa Bárbara, porque para mim era um marco. Então, o meu sonho era que um dia o projeto alcançasse a usina e calhou com o projeto sobre a mensagem, porque onde muitos veem ruínas, a gente vê reconstrução. Onde muitos não veem beleza, a gente enxerga beleza. E existe beleza na dor. Então foi necessário esse processo da dor, dessa gestação de 2 anos, do silêncio de Deus comigo mesma, porque eu não ouvia mais a voz de Deus sobre o projeto. Então eu precisei me reconectar, voltar, né, aos pés de Cristo e falar, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor espera de mim, o que eu posso fazer? E quando os portões da usina foram abertos para esse projeto, eu entendi que era uma confirmação de Deus. Durante a semana de imersão, é uma semana bem conturbada, mas durante a imersão a gente sempre fala assim, né, cara, nunca mais, nunca mais. Por que que eu inventei? Toda vez que a gente tá montando, a gente fala, quem que deixou a gente fazer uma coisa dessa de novo? E aí, quando acontece, a gente fica, graças a Deus a gente fez de novo, sabe? Então, o Imersão, quando a Silvia acordou naquela sexta-feira e veio e falou de novo que o Imersão ia acontecer, foi muito emocionante, acendeu uma chama que eu acho que ela nunca apagou.
Eu acho que ficou uma labareda, assim, no coração, apagadinha. E aí, quando ela falou, essa chama reacendeu de novo. Porque o Imersão é isso. Eu entendo que cada projeto, ele passa por ciclos. Por um início, um meio e um fim. Então, o Imersão é um projeto que não pode morrer. Então, Silvia Saia, que Deus continue perseverando a sua decisão em manter esse projeto sempre vivo nos corações do nosso mercado de festas. Nós precisamos de um projeto assim. Nós precisamos de pessoas como você, que trazem como protagonistas histórias de outros decoradores que estão aqui todos os dias lutando para vencer. Minha irmã, tu sabe que agora, mais do que nunca, esse projeto não pode parar. Depois de todas as provas que Deus te deu, depois da chama que se acendeu novamente no teu coração e todas as confirmações que tiveram com a usina Santa Bárbara, as pessoas que foram levantadas por Deus para esse grande projeto, eu tenho certeza que tu teve a confirmação no teu coração que Deus te levantou para fazer diferença nessa geração e você ser a porta-voz dele na terra, contribuindo para a transformação e evolução dos profissionais de festas. E você é uma grande vitoriosa, uma grande abençoada. Estamos aqui de braços dados para te ajudar quando você precisar. Você só não pode parar. A gente sabe que realmente é um desafio, tá? Mas você sabe que você é ativadora de sonhos. Você ativa os sonhos meus e da Juliana toda semana. Todo dia você é aquela pessoa que a gente está junto, você motiva, você fala, não, você tem que fazer isso, você e a Ju, aquilo. Então você faz isso no Imersão. Você não faz isso somente para nós, mentores, mas você faz para quem está participando, para os staff, para as pessoas que vêm assistir e para as pessoas que estão em casa. Então, Silvia, continua e conta com a gente, que a gente sempre está junto com você. E esse é o seu dom. Sil, eu tô dentro de uma ruína muito significativa dentro aqui da sua cidade e uma vez, quando a gente se conheceu no ano de 2017, no início de 2017, você disse uma mensagem para mim que no momento em que eu estava em ruínas, né? E falar para você disso aqui, nesse cenário, tem todo um significado, porque muitas pessoas chegam aqui assim, em ruínas. E eu sei que o Imersão, somente para quem vive isso, sabe? E a gente renasce aqui. Eu vi um dos meus amigos aqui falando que é como se a gente se recarregasse. E você sabe, hoje pela manhã a gente conversou, foi uma recarga para mim também. E eu acho que o Imersão ele cresceu tanto que ele deixou de ser apenas para transformar vidas dos nossos participantes, senão para transformar a nossa também. E eu sinto que isso não deve parar. Isso nasceu no coração de Deus. Eu lembro quando você me ligou para falar de anjos, que teriam anjos, nós seríamos os anjos, e isso foi crescendo, crescendo, crescendo e tomou uma proporção muito linda. E eu acho que esse legado ele não pode morrer e que você possa contar sempre comigo para o que você precisar, porque esse projeto é muito mais do que apenas um reality show. Acredito que Deus coloca anjos no nosso caminho, que Ele escolhe as pessoas para caminhar do lado da Silvia. E é um privilégio enorme ser uma escolhida para atuar no Imersão como Master Coach. Eu vou rodar o mundo em teu nome, lembra? E eu não solto a tua mão, nem se você quiser. Seja qual for o projeto, seja o que você precisar, eu estarei sempre às ordens. O Imersão é muito mais do que potencializar, do que fortalecer o mercado. O Imersão é sobre vidas. Ó, às suas ordens e à sua disposição sempre para fazer o que você faz por aí há tanto tempo, o extraordinário na vida das pessoas. E você, está preparado para viver todas as emoções dessa nova edição?